Abortada e esquecida. Psicografia de uma alma que queria viver. Psicografia vindo de uma colônia de amparo a espíritos infantis. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque sua alma está pronta para escutar. Não é por acaso. Eu não acredito mais em acaso desde que fui acolhida por mãos de luz, depois de ter sido rejeitada por mãos humanas. Meu nome? Não recebi um. Não tive tempo. Não ganhei uma certidão, um quarto cor-de-rosa, um nome bordado em roupinhas de algodão. Foi apenas um problema, um acidente, algo que aconteceu numa noite de descuido. Para minha mãe, eu era só um atraso. Para o homem que ajudou a me gerar, nem isso fui. Mas eu existi e continuo existindo. Mesmo antes de meu corpinho se formar completamente, minha consciência já pulsava em esperança. Eu me preparava com o coraçãozinho de luz batendo cada vez mais forte para sentir o ar, o toque, o calor humano. Eu sabia que a Terra era um lugar difícil, mas também sabia que ali, naquele lar que havia me sido prometido, eu teria uma chance de crescer, aprender, evoluir. Sonhava com a primeira vez que sentiria o cheiro da chuva, com o som da risada, com os olhos da minha mãe me olhando com amor. Mas o que recebi foi silêncio, um silêncio que cortava, um silêncio que gritava: "Você não é bem-vinda." Quando minha mãe soube da gravidez, ela chorou, mas não de emoção. Chorou de medo, de vergonha, de raiva. Ela tinha apenas 19 anos. Sonhava com uma carreira, com liberdade. Eu entendo. De verdade, eu entendo. Ela não foi educada para me receber. Nunca lhe ensinaram que a vida começa antes de um nome, antes de um parto. Nunca lhe falaram que o espírito chega antes do corpo. O pai sumiu. Disse que não era problema dele. Jogou palavras frias como pedras e desapareceu. E assim, no escuro do quarto, com o celular na mão e lágrimas nos olhos, minha mãe tomou uma decisão. Buscou informações na internet, procurou uma clínica, um procedimento rápido. Diziam: "Não vai doer, você vai esquecer." Mas ninguém contou que eu escutava, que eu sentia, que eu gritava dentro dela sem conseguir emitir um som. E foi assim, num dia cinzento, escondida da família, ela entrou numa sala branca e saiu de lá livre. Mas ali ficou meu corpo, ou o começo dele, e comigo ficaram minhas memórias do que não vivi. Aqui do lado de cá, o tempo é diferente. Não há relógios, não há calendário, mas há dor. Uma dor que não se compara à física, uma dor de alma, uma dor de não ter tido a chance de ser, uma dor de ter sido negada antes de poder provar quem eu era. Fui recolhida por espíritos de luz. Eles me chamaram de filha, mesmo sem nome. Me deram um abraço que curou parte do buraco que ficou. Levaram-me para um lugar onde muitas outras crianças como eu choravam em silêncio. Porque não fomos só abortadas do ventre, fomos também abortadas da memória, esquecidas. Você sabe o que é viver no plano espiritual como uma promessa não cumprida? Você vive entre dois mundos. Não pertence ao mundo dos encarnados, mas também ainda não pode subir plenamente aos planos superiores, porque parte de sua energia foi projetada para aquele corpo, naquela encarnação, e sem vivê-la, você fica em suspensão. Mas Deus não abandona ninguém,
E aqui eu encontrei o amor que me foi negado. Depois de minha retirada precoce da Terra, fui levada por mentores espirituais a uma colônia chamada Aurora das Crianças, um plano de transição onde habitam espíritos infantis que, como eu, foram impedidos de viver. Lá não há muros, há campos floridos e jardins que brilham quando o sol espiritual toca. Mas mesmo ali, o coração carrega o eco do que não foi. Fui acolhida por uma irmã de luz chamada Clara. Seu olhar era como brisa morna. Quando me viu, não perguntou nada. Apenas me pegou no colo e disse: "Você está segura agora." E eu chorei. Chorei por tudo que não conheci. Chorei por ter sido esquecida antes mesmo de ser lembrada. Os primeiros tempos foram difíceis. Muitas crianças gritavam de saudade. Outras apenas ficavam paradas, olhando o horizonte, como se procurassem o colo que nunca veio. Algumas foram abortadas em semanas muito iniciais. Outras quase no final da gestação. O sofrimento era o mesmo, porque o espírito que vem para habitar um corpo já sente, já ama, já espera. Eu comecei a entender minha história aos poucos. Os mentores me mostravam, com cuidado e amor, como o processo de reencarne é sagrado, como escolhemos nossas famílias, nossas provas, nossos desafios, e como tudo que parece acidente tem, na verdade, um motivo espiritual profundo. Eu havia pedido para nascer daquela mulher, não para ser punida, mas para ajudar. Minha presença seria um ponto de virada na vida dela. Minha chegada traria à tona dores escondidas, carências afetivas, conflitos familiares. Tudo para ser curado. Mas ela não pôde, ela não sabia como, e eu a perdoei. Aliás, o perdão é a única ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Muitos dos que estavam comigo naquela colônia levavam dentro de si o peso do ressentimento. Havia um menino chamado Tiago. Ele havia sido abortado de forma violenta, sem sequer um gesto de arrependimento da mãe. E por muito tempo, sua dor se transformava em revolta. Queria vingança, queria voltar para cobrar. Mas o amor da equipe espiritual foi dissolvendo esse sentimento, até que ele entendeu. Nós não fomos rejeitados por maldade, fomos rejeitados por ignorância. E isso muda tudo. Porque onde há ignorância, pode haver aprendizado. Onde há dor, pode nascer compaixão. E assim fui crescendo, não em estatura, mas em consciência. Um dia, Clara me disse: "Está na hora de visitar sua mãe." Meu coração se apertou. Eu tremia. Ela estava viva na terra, casada, com um novo filho. E eu era apenas um fantasma na memória que ela lutava para apagar. A acompanhei durante uma oração, escondida atrás dos mentores. Ela chorava, não pelo que lembrava conscientemente, mas sua alma. Ela sabia. Havia um vazio nela, um luto que não ousava nomear. E então, percebi, ela também sofreu. Mesmo me rejeitando, ela sentiu minha falta. Naquela noite, observei minha mãe de joelhos, o rosto banhado em lágrimas. Ela não sabia por que chorava tanto, não lembrava, ao menos com clareza, mas sua alma clamava. Era como se um grito preso no tempo quisesse finalmente ser ouvido. Ela dizia: "Deus, sinto que deixei algo inacabado. Me perdoa, eu era tão jovem,
tão assustada. Foi ali que entendi. O amor não morre, nem um amor que é negado. Ela tentava seguir em frente. Tinha outro filho agora, um menino com os olhos parecidos com os meus. Talvez, no fundo, a vida lhe tivesse dado uma segunda chance. Mas aquela ferida invisível sangrava em silêncio. Toda vez que eu ouvia falar em aborto, ela se retraía. E quando via mulheres grávidas, seu olhar se perdia num lugar onde a mente não alcançava, mas onde meu espírito morava. Vi quando ela passou por uma depressão silenciosa. Ninguém entendeu. Ela dizia que era coisa de hormônio, que era cansaço. Mas eu sabia. Era saudade daquilo que nunca viveu. Fiquei dias ao lado dela. Tocava seus cabelos com minha essência. Sussurrava no ouvido do seu coração. Eu te perdoo, mamãe. Eu te amo, mesmo assim. E um dia, ela sonhou comigo. Eu me apresentei como uma menininha de vestido amarelo, correndo num campo florido. Ela estendeu os braços, sem saber por quê, e eu sorri. Ela chorou no sonho. Acordou tremendo, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. A partir daquele dia, ela mudou. Começou a buscar respostas espirituais, leu sobre reencarnação, descobriu o espiritismo, fez perguntas que antes evitava. E um dia, numa palestra, ouviu uma médium falar sobre crianças abortadas que continuam amando suas mães. Ela desabou. Naquele instante, sua alma me reconheceu através do sonho e algo dentro dela foi curado. Se você gostou dessa história e tocou seu coração, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal Vozes que Curam. Gratidão.